Olá, corajosos ouvintes! Antes de começarmos nossa jornada pelos relatos mais sombrios do interior brasileiro, preciso que vocês façam algo por mim. Peguem seus fones de ouvido, abaixem as luzes e, se estiverem assistindo pelo celular, deixem um comentário dizendo de onde vocês estão ouvindo esta história. Será que alguém aí já passou por algo parecido com o que vamos contar hoje? Vocês estão prestes a conhecer 5 relatos verídicos sobre o Vale Perdido, uma região isolada no interior de Minas Gerais, onde as montanhas engoliram segredos que jamais deveriam ter sido perturbados. Estes não são contos de ficção, são testemunhos reais de pessoas que tiveram a coragem de nos contar o que viram, ouviram e sentiram naquele lugar amaldiçoado. Se durante a narrativa vocês sentirem um arrepio, um frio na espinha, ou tiverem a sensação de que estão sendo observados, deixem um comentário. Queremos saber se vocês também conseguem sentir a presença daquilo que assombra o Vale Perdido. Agora, respirem fundo, porque nossa primeira parada será na propriedade de João Mendes, um homem que aprendeu da pior forma possível que algumas terras nunca deveriam ser cultivadas. Primeiro relato: a plantação amaldiçoada. João Mendes tinha 52 anos quando decidiu recomeçar a vida. Depois de perder o emprego na cidade, usou toda a sua indenização para comprar uma pequena propriedade no Vale Perdido. O nome da região já deveria ter sido um aviso, mas João estava desesperado e o preço da terra era irresistível. Apenas R$ 3.000 por hectare, quando propriedades similares custavam 10 vezes mais. O vendedor, um homem idoso de olhos evasivos, chamado Sebastião, fez questão de entregar as chaves pessoalmente. Durante toda a conversa, ele evitava olhar diretamente para João, sempre desviando o olhar para as montanhas ao fundo. "A terra é boa", disse Sebastião com voz trêmula. "Só tem uma coisa: não plante nada no Campo dos Fundos. A terra lá não serve para nada." João riu, achando que era alguma superstição boba de interior. "Qual o problema? Terra ruim?" "Não é isso", murmurou Sebastião, já caminhando para seu caminhão. "É que algumas coisas é melhor deixar dormindo." Nos primeiros meses, João se dedicou a reformar a casa e preparar a terra para o plantio. A propriedade tinha 40 hectares, sendo que 30 eram perfeitamente cultiváveis. Apenas o Campo dos Fundos, cerca de 10 hectares, permanecia intocado. Era uma área plana, cercada por algumas pedras dispostas de forma estranha, quase como se formassem um círculo imperfeito. A terra ali era diferente, mais escura, quase preta, e desprendia um cheiro doce e enjoativo que lembrava frutas podres. João começou a notar que nenhum animal se aproximava daquela área, nem pássaros, nem insetos. Era como se houvesse uma barreira invisível que os mantinha afastados. Em maio, João plantou milho em toda a propriedade, respeitando inicialmente a recomendação de Sebastião sobre o Campo dos Fundos. As sementes brotaram rapidamente em toda a plantação, exceto próximo à divisa com o Campo Proibido. Ali, as plantas nasciam fracas e morriam em poucos dias. A curiosidade de João crescia a cada dia. Durante as noites, ele começou a ouvir sons vindos daquela direção. Não eram sons de animais. Era mais como sussurros. Vozes baixas, múltiplas, falando palavras que ele não conseguia distinguir. Quando se aproximava para investigar, o som cessava imediatamente. Em uma noite de lua nova, João decidiu quebrar a promessa. Pegou um saco de sementes de milho e caminhou até o Campo dos Fundos. Suas mãos tremiam enquanto abria pequenos buracos na terra escura e depositava as sementes. O cheiro enjoativo era quase insuportável de perto, como se algo estivesse apodrecendo logo abaixo da superfície. "Só uma fileira pequena", murmurou para si mesmo, "só para ver o que acontece." Na manhã seguinte, João acordou com uma sensação estranha. Algo havia mudado.
correu até o campo dos fundos e o que viu o deixou sem palavras. As sementes que ele havia plantado na noite anterior já haviam brotado. Não apenas brotado, eram plantas adultas de milho com espigas já formadas, balouçando suavemente em uma brisa que ele não conseguia sentir. Mas havia algo terrivelmente errado com aquelas plantas. Elas eram altas demais, mais que o dobro do tamanho normal. E a cor, em vez do verde vibrante esperado, eram de um tom esverdeado doentio, quase cinzento. As folhas pareciam se mover sozinhas, como se respirassem. João se aproximou de uma das plantas e notou que as espigas não continham milho. Em vez disso, havia algo que parecia dentes. Pequenos, brancos e pontudos, organizados em fileiras perfeitas dentro da palha amarelada. Seu primeiro impulso foi arrancar tudo imediatamente, mas quando tocou no caule da primeira planta, ouviu algo que o fez recuar em terror. A planta estava sussurrando, um som baixo, quase inaudível, mas definitivamente palavras. Mais, sussurrava a planta, precisamos de mais. João correu de volta para casa, mas durante todo o dia não conseguiu parar de pensar no que havia visto. À noite, voltou ao campo com uma enxada, decidido a destruir aquela aberração. Mas quando chegou lá, havia mais plantas, muito mais. O que antes era uma fileira pequena, agora cobria quase 1 hectare inteiro. As plantas haviam se espalhado sozinhas e todas sussurravam em uníssono. Era como um coro macabro, dezenas de vozes vegetais repetindo a mesma palavra. Mais, mais, mais. João começou a destruir as plantas freneticamente. A cada caule cortado saía uma seiva vermelha espessa que grudava em suas mãos e exalava aquele cheiro doce e nauseante. As plantas cortadas continuavam sussurrando, mesmo depois de destruídas, suas vozes se tornando mais agudas e desesperadas. Quando finalmente terminou, estava amanhecendo. João voltou para casa exausto e traumatizado, jurando nunca mais se aproximar daquele campo. Tomou um banho demorado, tentando remover a seiva vermelha de suas mãos, mas ela parecia ter grudado na sua pele. No dia seguinte, acordou e olhou pela janela. O campo dos fundos estava coberto de plantas novamente, mas agora elas eram diferentes, maiores, mais numerosas, e pareciam estar se movendo em direção à casa. João podia ouvir os sussurros mesmo dentro de casa, um murmúrio constante que parecia vir das próprias paredes. Foi então que notou suas próprias mãos. A seiva vermelha havia desaparecido, mas em seu lugar havia pequenos brotos verdes crescendo sob suas unhas. Tentou arrancá-los, mas eles estavam firmemente enraizados em sua carne. Os sussurros estavam ficando mais altos, mais insistentes, e João começou a entender o que diziam. Plante mais, plante em toda parte, espalhe-nos. Ele pegou um machado e cortou fora os dedos infectados, gritando de dor e desespero. Mas já era tarde. Podia sentir algo crescendo dentro dele, espalhando-se através de suas veias como raízes buscando solo. João Mendes foi encontrado 3 dias depois por um vizinho que estava preocupado com sua ausência. O corpo estava no meio do campo dos fundos, cercado por plantas de milho que haviam crescido através de seu peito, saindo por sua boca e olhos. As plantas balançavam suavemente na brisa, sussurrando palavras que o vizinho não conseguia entender. A propriedade foi abandonada novamente. Sebastião, o vendedor original, voltou para recolocar as pedras de proteção ao redor do campo, murmurando orações antigas que havia aprendido de seu avô. Até hoje, ninguém mais se atreveu a comprar aquela terra. Dizem que, em noites sem lua, ainda é possível ouvir os sussurros das plantas amaldiçoadas, chamando por novos agricultores incautos, prometendo colheitas impossíveis em troca de algo muito mais precioso que dinheiro. Segundo o relato, o pastor de almas. Maria Conceição era uma mulher de fé inabalável.
Aos 65 anos, havia dedicado sua vida inteira ao serviço religioso. Primeiro como freira em um convento em Belo Horizonte, depois como missionária em comunidades rurais isoladas. Quando soube que o Vale Perdido estava sem orientação espiritual há mais de 10 anos, não hesitou em se candidatar para fundar uma pequena igreja na região. O último padre a servir na área havia partido abruptamente em circunstâncias misteriosas, deixando apenas um bilhete rabiscado às pressas. Algumas almas não podem ser salvas. Algumas nem deveriam tentar. Maria chegou ao Vale Perdido em uma tarde de setembro, dirigindo um Fusca azul carregado com suas poucas posses e uma caixa de Bíblias doadas pela paróquia da cidade. A primeira coisa que a impressionou foi o silêncio. Não era apenas a ausência de ruído urbano, era um silêncio profundo, quase tangível, como se o próprio ar engolisse todos os sons. A antiga igreja ficava no centro da pequena comunidade, um prédio simples de pedra que havia sido construído há mais de 100 anos. As janelas estavam quebradas, o teto tinha goteiras e as paredes internas estavam cobertas de uma substância escura que Maria inicialmente pensou ser mofo. Os moradores locais a receberam com uma mistura estranha de alívio e apreensão. Eram apenas 15 famílias, pessoas simples que viviam da agricultura, de subsistência e criação de gado. Mas havia algo nos seus olhos, uma sombra de medo que Maria reconheceu de seus anos trabalhando com comunidades traumatizadas. Senhora Maria, disse Dona Neuza, a mulher mais velha da comunidade, a senhora tem certeza de que quer ficar aqui? Este lugar não é como outros lugares. Todos os lugares precisam da palavra de Deus, respondeu Maria com sua determinação característica. Especialmente os mais esquecidos. Durante os primeiros dias, Maria se dedicou a limpar e restaurar a igreja. Era um trabalho árduo para uma mulher da sua idade, mas ela estava acostumada com dificuldades. Enquanto limpava as paredes, notou que a substância escura não era mofo, mas algo mais estranho. Parecia queimadura, como se alguma coisa muito quente tivesse tocado a pedra por dentro. Também encontrou objetos estranhos escondidos atrás do altar. Pequenas figuras de barro representando formas que não conseguia identificar. Ossos de animais arranjados em padrões geométricos complexos e um livro encadernado em couro que continha escritos que não eram portugueses nem latim, mas algo muito mais antigo. Maria queimou tudo no quintal da igreja, rezando enquanto as chamas consumiam aqueles objetos pagãos. Mas naquela noite começaram as visitas. A primeira alma apareceu durante sua oração vespertina. Maria estava ajoelhada diante do altar recém-limpo quando ouviu passos na nave da igreja. Virou-se esperando ver algum morador local, mas encontrou um homem que ela não reconheceu. Ele estava vestido com roupas antigas, como as que se usavam há 50 anos, e sua pele tinha uma palidez doentia. Padre, disse o homem com voz rouca, preciso me confessar. Eu não sou padre, corrigiu Maria gentilmente. Sou irmã Maria Conceição, mas posso ouvir o que o senhor tem a dizer. O homem se aproximou cambaleante, e Maria notou que ele não fazia sombra à luz das velas. Seus pés não produziam som algum no chão de pedra. Mas ela havia visto tantas coisas estranhas em suas missões que não se alarmou imediatamente. Eu matei minha família, sussurrou o homem. Todos eles, com um machado. E depois eu me matei também. Maria sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Quando isso aconteceu? Faz muito tempo, respondeu o homem, começando a tremer. Muito tempo, mas eu não consigo partir. Nenhum de nós consegue partir. Foi então que Maria viu os outros. Saíam das sombras da igreja como fumaça ganhando forma humana. Homens, mulheres, crianças, todos com a mesma palidez doentia, todos com expressões de desespero eterno. Alguns tinham ferimentos visíveis,
cortes, queimaduras, pescoços torcidos. Outros pareciam intactos, mas havia algo quebrado em seus olhos. Nós precisamos de ajuda, disse uma mulher segurando uma criança pequena. Estamos presos aqui há tanto tempo. Maria compreendeu que estava diante de almas perdidas, espíritos que não conseguiam encontrar paz. Era algo que ela havia estudado no seminário, mas nunca havia experimentado pessoalmente. Respirou fundo e fez o sinal da cruz. Eu vou ajudar vocês, disse com convicção. Vamos orar juntos e encontrar o caminho para a luz. Durante as semanas seguintes, Maria estabeleceu uma rotina. De dia, atendia os moradores vivos da comunidade, celebrando missas simples e oferecendo conforto espiritual. De noite, a igreja se enchia de almas perdidas que vinham buscar auxílio para encontrar o descanso eterno. Ela aprendeu suas histórias, descobriu que o Vale Perdido havia sido palco de tragédias ao longo de gerações. Famílias inteiras que haviam desaparecido misteriosamente, suicídios inexplicáveis, mortes violentas que nunca foram solucionadas. E todos esses espíritos permaneciam presos naquele lugar, incapazes de seguir em frente. Maria rezava por eles, oferecia-lhes conforto, tentava guiá-los para a luz. Algumas vezes funcionava. Ela via almas se desvanecendo com expressões de alívio, finalmente encontrando paz. Mas para cada alma que conseguia ajudar a partir, 3 novas apareciam. De onde vocês vêm? Perguntou ela certa noite a um espírito recém-chegado, um homem jovem com marcas de corda no pescoço. Das montanhas, respondeu ele com dificuldade. Há algo lá que chama a gente, que nos faz fazer coisas terríveis. E depois não conseguimos descansar. Maria começou a investigar. Conversou com os moradores mais velhos, pesquisou a história da região, estudou os registros antigos que encontrou nos arquivos da igreja, descobriu que o Vale Perdido tinha uma história muito mais sombria do que imaginava. Séculos atrás, antes da chegada dos europeus, a região havia sido considerada sagrada pelos povos indígenas locais. Mas não era um lugar de adoração, era um lugar de banimento. As tribos enviavam seus criminosos e pessoas possuídas por espíritos malignos para aquelas montanhas, onde acreditavam que permaneceriam para sempre presos. Quando os colonizadores chegaram, ignoraram os avisos indígenas e estabeleceram fazendas na região. As tragédias começaram quase imediatamente. Mas em vez de abandonar o lugar, cada nova geração tentava purificar a terra através de rituais cada vez mais extremos. Maria encontrou evidências de que várias tentativas de exorcismo em massa haviam sido realizadas ao longo dos anos, todas mal sucedidas. Na verdade, pareciam ter piorado a situação, concentrando ainda mais energia negativa na região. A descoberta mais perturbadora foi um diário deixado pelo último padre. Padre Antônio havia tentado algo que chamava de libertação final. Um ritual que pretendia abrir um portal para que todas as almas presas pudessem partir de uma vez. Mas algo havia dado terrivelmente errado. Elas não querem partir, escrevia o padre com caligrafia cada vez mais desesperada. Elas gostam de estar aqui. E há algo mais, algo que se alimenta delas, que se alimenta do sofrimento. Eu cometi um erro terrível. Não tentei salvá-las. Eu as concentrei todas aqui. E agora ele está mais forte do que nunca. As últimas páginas do diário eram quase ilegíveis, mas Maria conseguiu decifrar a frase final. O pastor veio me buscar. Agora eu também sou parte do rebanho. Foi naquela noite que Maria compreendeu a verdade. As almas não estavam presas por acidente. Elas estavam sendo mantidas ali por algo ou alguém que se nutria de seu desespero. E ela, tentando ajudá-las, havia apenas fortalecido essa entidade. Durante a oração da meia-noite, a igreja se encheu de mais espíritos do que nunca. Centenas deles,
talvez milhares, todos clamando por ajuda, todos implorando para serem libertados. Mas suas vozes se misturaram em um coro desesperado que crescia em intensidade até se tornar quase ensurdecedor. Foi então que ele apareceu. O pastor era uma figura imponente que parecia ser feita de sombras solidificadas. Alto, magro, com olhos que brilhavam como brasas frias. Usava roupas que pareciam ser tecidas com a própria escuridão e carregava um cajado que parecia ser feito de ossos entrelaçados. Irmã Maria Conceição, disse o pastor, com uma voz que ecoava como se viesse de um poço profundo. Você tem sido muito útil, trouxe tantas ovelhas ao meu rebanho. Maria tentou rezar, mas descobriu que não conseguia falar. O pastor se aproximou lentamente e ela podia sentir o frio emanando dele como uma aura palpável. Você pensou que estava salvando-as, continuou a criatura, mas só estava concentrando-as para mim. Cada alma que você consolou tornou-se mais ligada a este lugar. Cada oração que você fez em meu território só me fortaleceu. Os espíritos ao redor da igreja pareciam se contorcer de agonia, mas não conseguiam se afastar. Estavam presos em um círculo eterno de desespero, sendo consumidos lentamente pelo pastor, apenas para serem regenerados e consumidos novamente. Agora você também será parte do rebanho, disse o pastor, estendendo sua mão esquelética em direção a Maria, uma pastora para ajudar a cuidar das outras ovelhas. Maria sentiu sua força vital sendo drenada, sua alma sendo puxada para fora do corpo, mas no último momento conseguiu gritar uma única palavra: não! A força de sua fé, acumulada ao longo de uma vida inteira de devoção, criou uma explosão de luz branca que fez o pastor recuar. Maria aproveitou o momento para correr da igreja, mas podia ouvir sua risada ecoando atrás dela. Você não pode fugir, gritou o pastor. Este é meu território agora, e você trouxe tantas ovelhas para mim. Maria conseguiu chegar ao seu carro e fugir do Vale Perdido naquela mesma noite, mas sabia que havia cometido um erro terrível. Em sua tentativa de salvar as almas perdidas, havia apenas as concentrado ainda mais, fortalecendo a entidade que as mantinha presas. Ela nunca voltou ao Vale Perdido, mas dizem que ainda hoje, em noites especialmente escuras, é possível ouvir o som de sinos de igreja ecoando pelas montanhas, chamando mais almas perdidas para se juntarem ao rebanho eterno do pastor. Terceiro, relato: a criança dos campos. Antônio Silva sempre quis ser pai. Aos 43 anos, ele e sua esposa Carmen haviam tentado ter filhos por 15 anos, passando por tratamentos, exames e uma série de esperanças frustradas. Quando finalmente desistiram da medicina moderna, decidiram tentar algo diferente: adoção. O processo foi longo e burocrático, mas finalmente receberam a ligação que mudaria suas vidas. Havia uma criança disponível para adoção no interior de Minas Gerais, uma menina de 8 anos que havia sido encontrada abandonada no Vale Perdido. O caso é um pouco peculiar, explicou a assistente social durante a primeira reunião. A menina foi encontrada vagando sozinha na estrada, sem documentos, sem família conhecida. Não se lembra de seu passado ou de como chegou lá? Os médicos acreditam que pode ser trauma psicológico devido ao abandono. Antônio e Carmen não se importaram com as circunstâncias misteriosas. Quando viram a foto da menina, cabelos escuros, olhos grandes e expressivos, um sorriso tímido, souberam imediatamente que ela era sua filha. Chamava-se Esperança, ou pelo menos era assim que se apresentara quando foi encontrada. Era uma criança quieta, educada, que parecia mais madura do que sua idade. Durante as primeiras visitas supervisionadas, ela se mostrou afetuosa com o casal, fazendo desenhos para eles e contando histórias sobre animais imaginários. Ela é perfeita, sussurrou Carmen para o marido depois da primeira visita.
É como se estivesse esperando por nós. A adoção foi finalizada em 2 meses, tempo recorde para esse tipo de processo. A assistente social explicou que as circunstâncias especiais do caso haviam acelerado a burocracia. Antônio e Carmen levaram Esperança para casa em uma tarde de abril, mal conseguindo conter a alegria. Nos primeiros meses, Esperança se adaptou perfeitamente à nova vida. Era uma criança inteligente. Aprendi com facilidade na escola e se dava bem com outras crianças do bairro. Tinha apenas algumas peculiaridades que Antônio e Carmen atribuíam à sua vida anterior traumática. Por exemplo, ela tinha uma fixação estranha por plantas mortas. Sempre que passavam por um jardim ou parque, Esperança era atraída para as áreas onde a vegetação estava seca ou morrendo. Tocava as plantas mortas com uma delicadeza quase reverente, sussurrando palavras que os pais não conseguiam entender. É só uma fase, disse Carmen quando Antônio expressou preocupação. Crianças têm obsessões estranhas às vezes. Esperança também tinha pesadelos frequentes. Acordava no meio da noite gritando sobre as outras crianças que queriam que ela voltasse para casa. Quando os pais perguntavam sobre esses sonhos, ela ficava confusa e dizia que não se lembrava de nada. Mas foram as plantas da casa que primeiro indicaram que algo estava realmente errado. Carmen adorava jardinar e mantinha a casa cheia de vasos e um pequeno jardim no quintal. Depois que Esperança chegou, as plantas começaram a murchar, sem explicação aparente. Primeiro foram as flores da sala, depois as ervas da cozinha, em seguida as plantas do jardim. Carmen trocou a terra, ajustou a irrigação, mudou os vasos de lugar, mas nada funcionava. Era como se houvesse uma praga invisível atacando toda a vegetação da casa. Talvez seja o clima, sugeriu Antônio, embora soubesse que a explicação não fazia sentido. Foi durante uma das crises noturnas de Esperança que Carmen descobriu a verdade. A menina estava gritando mais alto que de costume, falando sobre crianças que a chamavam para brincar nos campos. Carmen correu para o quarto e encontrou algo que a deixou paralisada. Esperança estava flutuando a cerca de meio metro acima da cama, seus olhos completamente brancos, falando com uma voz que não era sua própria. Era uma voz mais velha, cansada, cheia de uma tristeza ancestral. Elas querem que eu volte, dizia a voz através de Esperança. As outras crianças estão sozinhas. Elas precisam de mim para brincar com elas para sempre. Carmen gritou, acordando Antônio. Quando ele chegou ao quarto, Esperança havia voltado à cama normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas os dois sabiam que não haviam imaginado aquilo. Procuraram ajuda médica, psicológica, até mesmo religiosa. Nenhum profissional conseguia explicar os fenômenos estranhos que ocorriam ao redor de Esperança. Os médicos diziam que ela estava perfeitamente saudável. Os psicólogos sugeriam que eram manifestações do trauma do abandono. O padre local fez algumas orações, mas admitiu que não havia sinais de possessão demoníaca. Enquanto isso, os eventos estranhos se intensificavam. Esperança começou a falar sobre suas amigas que vinham visitá-la durante a noite. Segundo ela, eram outras crianças que haviam morado no Vale Perdido e que agora queriam que ela voltasse para casa. Elas são muito tristes, explicou Esperança inocentemente durante um café da manhã. Ficaram sozinhas por muito tempo. Dizem que o lugar onde moram é escuro e frio, mas que seria melhor se eu estivesse lá com elas. Antônio e Carmen começaram a investigar a história de Esperança no Vale Perdido. Descobriram que a região tinha uma história perturbadora de desaparecimentos de crianças ao longo de décadas. Cerca de 20 crianças haviam desaparecido na área nos últimos 50 anos, sempre em circunstâncias misteriosas. Mais perturbador ainda, descobriram que Esperança não era a primeira criança encontrada no Vale Perdido. Ao longo dos anos, várias crianças haviam aparecido misteriosamente na região,
sempre sem memória de seu passado, sempre disponíveis para a adoção rápida. E em todos os casos, as famílias adotivas relatavam os mesmos fenômenos estranhos: plantas morrendo, pesadelos sobre outras crianças, eventos paranormais inexplicáveis. E em todos os casos, depois de alguns meses, as crianças adotadas simplesmente desapareciam durante a noite, sem deixar rastros. Não pode ser, sussurrou Carmen quando Antônio compartilhou suas descobertas. Nossa esperança é real. Ela é nossa filha. Mas os sinais estavam se tornando impossíveis de ignorar. Esperança estava ficando mais pálida a cada dia, como se estivesse sendo drenada de vida. Suas brincadeiras se tornaram mais sombrias, sempre envolvendo jogos sobre crianças mortas e lugares escuros. E suas amigas imaginárias pareciam estar se tornando mais reais. Carmen começou a ver sombras de crianças nos cantos da casa. Antônio ouvia risos infantis ecoando pelo quintal durante a madrugada. E às vezes, quando olhavam para a Esperança de soslaio, ela parecia translúcida, como se fosse feita de névoa em vez de carne e osso. A crise final aconteceu em uma noite de outubro. Antônio e Carmen foram despertados por um coro de vozes infantis cantando uma canção de ninar distorcida. Correram para o quarto de Esperança e encontraram a janela escancarada. A menina estava do lado de fora, no jardim, rodeada por cerca de 12 outras crianças. Mas essas crianças eram obviamente mortas, pálidas, translúcidas, com roupas de diferentes épocas. Algumas pareciam ter morrido há décadas, outras mais recentemente. Venha, Esperança, disse uma das crianças fantasmas, uma menina com um vestido vitoriano esfarrapado. É hora de voltar para casa. As brincadeiras eternas estão esperando. Esperança se virou para a janela do quarto de seus pais adotivos. Por um momento, seu rosto mostrou genuína tristeza e conflito. Eu gosto deles, disse ela para as outras crianças. Eles me amam. O amor dos vivos é temporário, respondeu outra criança fantasma, um menino com roupas dos anos 1950. O nosso amor é eterno. No Vale Perdido você nunca crescerá, nunca ficará velha, nunca morrerá. Brincará conosco para sempre. Esperança olhou uma última vez para a janela, onde Carmen estava chorando e implorando para ela não ir embora. Eu sinto muito, sussurrou Esperança. Mas elas estão muito sozinhas. E eu também estou sozinha quando não estou com elas. Com essas palavras, Esperança e todas as outras crianças se desvaneceram como fumaça, deixando apenas o eco distante de risadas infantis carregadas pelo vento. Antônio e Carmen procuraram por Esperança durante meses. Contrataram detetives particulares, pressionaram a polícia, até mesmo organizaram expedições ao Vale Perdido. Mas nunca encontraram nenhum rastro dela. O que encontraram foi uma verdade ainda mais perturbadora. A assistente social que havia facilitado a adoção havia desaparecido também, e sua identidade se revelou falsa. O abrigo onde Esperança supostamente havia ficado não existia. Todos os documentos da adoção eram falsificações perfeitas. Foi como se Esperança nunca tivesse existido no mundo dos vivos, mas Antônio e Carmen sabiam que ela era real. Tinham suas fotografias, seus desenhos, suas roupas pequenas ainda guardadas no armário. Anos depois, descobriram a verdade completa através de um historiador local que estudava as lendas do Vale Perdido. Esperança e as outras crianças eram vítimas de uma maldição antiga. Décadas atrás, um orfanato havia sido construído na região, dirigido por uma mulher cruel que maltratava as crianças sob seus cuidados. Quando uma epidemia atingiu o orfanato, a diretora decidiu abandonar as crianças doentes para morrer, fugindo com o dinheiro destinado ao cuidado delas. As crianças morreram lentamente, sozinhas, clamando por amor e cuidado que nunca chegou.
Sua dor e abandono criaram uma maldição que as prendia na região. Elas ansiavam pelo amor parental que nunca haviam tido, mas ao mesmo tempo não conseguiam deixar o local onde haviam morrido. Então, uma das crianças aprendeu a se manifestar no mundo dos vivos, assumindo uma forma física temporária para experimentar o amor de uma família. Mas esse amor era como uma droga para as outras crianças fantasmas. Quanto mais tempo uma delas passava com uma família amorosa, mais as outras sofriam de ciúme e solidão. Eventualmente, sempre chamavam sua irmã de volta, condenando-a a abandonar a família adotiva e retornar ao limbo eterno do Vale Perdido. Antônio e Carmen nunca se recuperaram completamente da perda de esperança. Mudaram-se para outro estado, mas ainda sonham com ela todas as noites. E às vezes, em dias especialmente tristes, Carmen jura que ainda pode ouvir a voz de esperança chamando por ela, implorando para voltar para casa, mas sabendo que nunca poderá abandonar suas irmãs mortas. Dizem que ainda hoje, famílias desesperadas por filhos recebem ofertas de adoção rápida de crianças encontradas no Vale Perdido, e que essas crianças são sempre perfeitas, até a noite em que desaparecem, levando consigo um pedaço da alma de seus pais adotivos.